réplica. Então, é sempre bom lembrar que quem defende a legalização do aborto não defende o aborto. A gente defende a decisão da mulher. Então, quem não quiser abortar, não aborta. Quem quiser ter seu filho, tenha. E é sempre bom dizer que as mulheres não têm condições. Nós vivemos num país que não tem política pública. Nós não temos CEINF, nós não temos uma rede que acolhe uma mulher com uma criança. Nós temos em Campo Grande 40 mil crianças na fila de espera por uma vaga no Centro de Educação Infantil. Você não tem pediatra no posto de saúde. Então, dizer assim, você tem todas as condições de ter esse filho porque é um ato egoísta, eu acho que o assunto é um pouco muito mais complexo. A gente pode ir na Secretaria de Assistência Social e conhecer os abrigos para as crianças que nós temos, as condições que as crianças têm. Acho que o pessoal podia fazer esse trabalho também, que é muito bacana. A gente vê muitas crianças violadas, a gente tem muitas crianças nas ruas, a gente não tem um estado que acolhe uma mulher com uma filha sozinha. Eu tenho uma filha que eu crio sozinha, e eu sei muito bem como é criar um filho sozinho. Sei. Então, isso é muito complicado, a gente dizer que é uma decisão egoísta da mulher. Aí sim há um tom de misoginia muito grande você jogar nas costas de uma mulher sozinha toda uma decisão, né? Juliane, um minuto para a tréplica. O egoísmo, ele, se você for avaliar por uma questão psicológica, ele é muito mais profundo do que meramente a palavra em si. Né? Quando nós falamos de questões egoístas, nós mesmos somos egoístas em vários momentos. Mas, enfim, o que a gente precisa avaliar, a questão que você disse da violência, nós fazemos também trabalhos assim, também criei uma filha sozinha, então eu também sei de tudo isso. A questão é mais fácil, então, eu abortar essa criança e impedir que esse ser tenha um desenvolvimento na sua vida e teve as suas próprias escolhas. Mas ele vai nascer pobre, ele vai viver num abrigo, ele vai não sei o quê. Esses tempos atrás, a gente viu uma juíza, eu esqueci o nome dela, da vara de infância, uma menina de 17 anos que passou a vida inteira num abrigo e que está aí, teve uma campanha para viver a sua vida, comprar a sua casinha. Ela está viva. Ela está aqui na sociedade com direito de escolha. Ela não foi abortada. Antes de fazer a minha pergunta, só queria fazer um comentário aqui. Nós estamos discutindo a questão do aborto como se só a mulher existisse na história. Exatamente. Sabe? Isso me revolta. Muito. Onde é que estão os homens? Porque para ter uma gravidez tem que ter a outra metade. Então, por exemplo, campanhas, isso me deixa extremamente indignada. Campanhas, por exemplo, contra a violência contra a mulher, agora que os homens estão sendo chamados a ser protagonistas disso. Homens, cadê vocês? Mais uma vez, cabe a responsabilidade nas costas da mulher de decidir tudo. O homem vai lá no bem bom, sabe, e some. Que isso? Sabe, isso me deixa absolutamente indignada, porque o que nós vemos de crianças sendo abusadas, crianças tendo que decidir sobre aborto, sabe, mulheres sem nenhum amparo, nenhum. Eu estou absolutamente indignada com os homens desse país, todos, a começar dos juízes, a começar de advogados, a começar de maridos, a começar de pais e a começar de professores, porque muitos não se interessam em discutir a questão. Colocam, de novo, nos ombros das mulheres. Mais uma vez, a mulher tem que ser obrigada a ser forte para decidir pela própria vida. Como você disse, a mulher só procura um amparo. A mulher não quer abortar. A mulher quer um amparo. A mulher quer ser ouvida. A mulher precisa ser ouvida. Mais uma vez, os homens agem com absoluto egoísmo em deixar nas costas das mulheres uma decisão sobre uma vida. Uma criança tem mãe e tem pai. É fácil para os homens deixarem nas costas das mulheres. É fácil a sociedade discutir. Mulheres, vocês têm que tomar conta do próprio corpo. Cadê esse homem? Exatamente. Cadê esse homem que não coloca o nome dele na certidão de nascimento daquele filho? Na hora de transar, na hora do sexo, estava tudo lindo. 1000 promessas. E some. Eu sou absolutamente indignada com isso. Indignada. Enquanto esse país, enquanto a sociedade não olhar para o homem e não chamar a atenção desse homem, chamar a responsabilidade, não ficar passando a mão na cabeça de guris, de moleques, nós vamos discutir e cair no vazio.
Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa o desabafo. Não, desculpo nada, eu Não, tinha que desabafar. Não vou pedir desculpa nenhuma, não. Porque cansada de passar a mão em cabeça de homem imaturo e todos, né? Não digo todos, mas esses aí que deixam as mulheres nessa situação. Deixa eu perguntar para Fernanda. Fernanda, motivações religiosas. Não interessam as questões coletivas, porque todos nós somos seres religiosos. Cada um tem a sua fé, a sua crença. Isso não pode ser levado, não deveria ser levado em conta. Mas isso é levado em conta, né? As religiões estão aí, tem espaços para se expressarem. Algumas são isentas de impostos, né? Tem vários benefícios e tal. A religião é um aspecto cultural e sociológico do homem. O que a religião não pode é impor a sua lógica para todos. Claro. E é isso que acontece. Assim, eu acho que eu não quero abortar, eu vou abortar. Isso é uma decisão muito pessoal, entende? Tem mulheres que querem abortar, sim. Tem mulheres que não querem ter essa criança, que não a terão, independente de qualquer lei. Eu já disse isso em outra entrevista e vou dizer aqui. O aborto sempre existiu. O aborto sempre existiu. Você pode ir em qualquer sociedade isolada, que as indígenas, aquele povo sabe de uma erva, de um não sei o quê, que faz descer. Isso é histórico. Antigamente a gente não falava aborto. Antigamente a avó falava para a filha, vem cá, toma esse chazinho aqui que vai fazer a sua menstruação descer. Então as mulheres abortaram e vão continuar abortando, independente da lei. O que a lei tem que garantir é que eu tenho o direito de decidir sobre a minha vida, porque eu posso ter uma religião como eu tenho uma religião e sou a favor do aborto. Como tem mulher que não vai ter religião nenhuma e vai querer abortar. O problema é a religião se torna a regra para todos, inclusive que não professam ela. Essa é a questão. Então essa é a nossa questão. A questão de quando começa a vida é uma questão científica que não está pacificada. Não está pacificada. Existem várias opiniões e teorias a respeito. Nós temos uma no nosso Código Penal, que é a cristã, né? Que tem várias religiões envolvidas nisso. Isso que nos indigna é isso. Eu não tenho problema nenhum com a religião do outro, com a opinião do outro. Eu não quero que o outro me obrigue a seguir o que ele acredita, que é o que acontece hoje. Então, assim, dizer que toda mulher não quer abortar não é verdade. Tem mulher que quer abortar, sim. Conheço inúmeras, se você for entrevistar várias que abortaram, agradecem, não se arrependem nem um minuto de tê-lo feito. E tem certeza que tomou a decisão correta naquele momento. Porque já tinha filho, porque depois pode ter um outro filho num outro momento, que era o momento que ela estava preparada para ter. Então, esse ponto é muito importante. Você falou de uma questão muito importante. Nunca se falam dos homens. Até aqui nas falas, e toda vez que tem uma fala contra o aborto, as pessoas sempre falam das mulheres. A mulher vai matar. Então, assim, é uma criminalização, é uma culpabilização. Porque depois, na hora de ter esse filho, você o tem sozinha, você não conta com o Estado, você não conta com redes de solidariedade, a gente não tem mais a mãe, a tia, a avó em volta para ajudar a cuidar, como era antigamente, em outros momentos. Então, assim, há um processo aí muito, muito cruel com as mulheres, nessa discussão. Nessa e em todas as outras, né? Como o da violência, né? Por que você apanhou? Você não era boa mulher, você não limpou a casa direito, alguma coisa você fez, você olhou pro seu vizinho. Então, assim, sempre que o tema é relativo a nós, no sentido de que nos toca, o que nos cabe, nós ficamos sozinhas, com todas as responsabilidades disso. Os homens e o Estado, eles não existem, estamos lá nós, como se nós fôssemos, né, possíveis de resolver tudo sozinhos. 1 minuto para a réplica. Bom, são muitos pontos aqui. Primeiro, não é uma questão religiosa. A questão do Estado laico não significa laicidade. A laicidade exatamente é o Estado considerar a opinião da maioria do povo. E a maioria do povo, ela tem a sua religião, que interfere sim na legislação. O que nós estamos falando é de legislação. Vida começa na concepção, sim, por conhecimento científico. Os artigos contrários não comprovam isso, tá? A gente teria que trazer aqui dados, mas eu tenho isso no meu computador. A vida começa na concepção. Concebeu, é uma vida. O Código Civil, nossa Constituição Federal, preserva aquilo que a ciência comprovou. A ciência comprovou que é a vida, então deve ter a sua preservação de direitos. Esse é o direito do nascituro, está na lei. Então, nós estamos falando de religião. Querer alterar lei é querer alterar a Constituição Federal, que tem a vida como direito principal e básico. Se nós começarmos a relativizar a vida, nós estamos relativizando, inclusive, suicídio e entre outras coisas. 1 minuto para a réplica, Fernando.
Tô com muito pouco tempo. Quero protestar aqui. É 1 Já minuto deixo para meu cada, protesto. para a réplica e tréplica. E 3 minutos para a Não resposta. estou tendo Quero tempo meu tempo suficiente. representado. 3 minutos para... Aliás, perdão, 1 minuto para a tréplica. Tá. Então, eu acho que essa questão dos grupos religiosos, né, é só observar quem defende, quem é uma coisa nítida. É claro que eles nunca assumem isso, né, como uma posição religiosa. Mas a gente sabe que o Estado laico é garantir mesmo, Juliane, o direito à expressão religiosa, mas o Estado não pode se pautar por nenhuma delas. Essa é a questão. Para que eu possa ser isento e existir, eu não posso assumir enquanto Estado nenhuma posição. A gente sabe disso, a gente sabe que o Estado brasileiro não é laico, que tem as cruzes nas câmaras, nos tribunais, nos gabinetes. Então, assim, o Estado laico é um princípio constitucional, como tantos outros e tantas leis que não são cumpridas. Então, assim, as pessoas, a vida já está relativizada há muito tempo. Nós temos aí o caso da Maiara, o caso de tantas mulheres assassinadas, nós temos aí os estupros, as violências causadas contra as crianças e adolescentes, na maioria por pessoas da sua própria família. Então, essa coisa de que a religião é a família salva, a gente precisa aprofundar um pouco mais. São 8 horas mais 8 minutos em Campo Grande. Nós estamos no programa Tribuna Livre, o quadro Cospe e Fogo, conversando com a Juliane Penteado e também com a Fernanda Teixeira. Recebo aqui um WhatsApp. Parabéns ao programa pelo debate. Penso que devemos respeitar o direito do corpo das mulheres, não culpabilizar as mulheres. No caso Neide Mota, 10 mil mulheres foram processadas e nenhum responsabilizado. É a nossa ouvinte aqui dando a sua opinião. Fernanda, a descriminalização, ela não gerará a banalização do aborto? Então, essa é uma discussão que sempre é colocada quando a gente debate, e isso fica muito nítido nos países que já legalizaram ou descriminalizaram o aborto, que isso não banaliza. Até porque, como foi dito, inclusive, pela própria Juliane, isso é um consenso entre todos, o aborto é uma prática que não é feita porque se quer e nem uma prática banal. Não é um ato banal, não é ali comprar uma roupa, não é ali jogar um sofá fora. É uma coisa extremamente invasiva com o seu corpo. Então, toda mulher que decide, ela já decide pensando em muitas e muitas coisas. O ato de descriminalizar e legalizar, no nosso caso, na nossa opinião, né, de militante, que seria legalizar, é impedir que as mulheres se coloquem em situações mais perigosas do que já se colocam, né? E que isso tenha as consequências que tem para a saúde pública e para a saúde da mulher. Porque são remédios que não se sabe que elas estão ingerindo, são práticas extremamente violentas com o corpo da mulher. Então, assim, em nenhum país do mundo onde o aborto foi descriminalizado ou legalizado, essas práticas aumentaram. Muito pelo contrário, a mulher tem um acesso a um serviço de saúde. Porque essa coisa de que vai chegar lá e você vai abortar, não é assim que funciona. Né? Isso é até ser leviano dizer assim. Você passa por um setor, você passa por um assistente social, você passa por uma psicóloga. Tem sim no SUS essas pessoas. Nós não temos uma rede psicossocial com os CAPs profunda, mas todo o BS, posto de saúde, tem uma assistente social e uma psicóloga. Então, assim, isso é uma organização da política pública. Isso não vai banalizar, isso inclusive vai diminuir, porque uma coisa é eu estar desesperada sozinha na minha casa com a minha outra amiga e tomar uma decisão. Outra coisa é eu ir no posto de saúde, eu conversar, eu ter acesso ao serviço, né? Então, se eu mesma decidir fazer, eu vou fazê-lo de uma maneira segura. Para mim, né? E para as pessoas em volta. E se eu não decidir fazê-lo, eu vou saber o que é que eu tenho que possa me auxiliar. Então, assim, é a gente tirar do gueto, do mundo obscuro mesmo, as mulheres negras e pobres. Isso é uma questão racial, sim, Juliane. É só a gente olhar os dados. Quem mais aborta são mulheres negras e pobres, porque as ricas abortam de frente para o mar, em clínicas maravilhosas, com ar-condicionado e direito a médico e enfermeira pessoal. Então, assim, aqui tem sim um recorte de classe, tem sim um recorte étnico, e nós não podemos olhar para os indicadores sociais e não dizer que nós estamos, com essa lei que nós temos hoje, matando mulheres pobres e negras todos os dias na periferia. A cada 2 dias uma mulher morre em decorrência de um aborto clandestino. Então, assim, não dá para dizer que... E essa vida não vale? Assim, dizer que a política de prevenção sexual não existe, né, gente? Vamos para a escola, vamos para o posto de saúde, isso não existe. Não existe. Tem aí o Escola Sem Partido com a maior força vindo aí, proibindo de discutir gênero e sexualidade dentro da escola. A gente sabe que os professores não fazem isso, que esse é um tema difícil de debater nas escolas, principalmente em locais conservadores como o nosso. A gente sabe que as mães dificilmente falam disso com as filhas. Então, essa menina vai ter informação aonde? Né? Tempo então, esgotado. Vamos olhar para essas vidas aí, que é importante. 1 minuto, Juliane. De tudo que você falou aí, Fernanda, eu só vejo uma coisa. Como nós temos uma árvore que está apodrecendo,
Aí a gente corta as folhas e não mexe na raiz. A gente estava conversando ali antes de entrar num debate animado sobre outros temas. Como você disse, aborto sempre existiu, muitas coisas sempre existiram. Mas até quando nós vamos manter a nossa sociedade doente? Até quando nós vamos manter a nossa sociedade na contramão do que são princípios éticos e morais? Porque isso aí é uma questão ética e moral. Matar, tirar a vida, discutir se uma vida deve existir ou não, é uma coisa muito grave. Eu ter na minha mão o direito, entre aspas, de definir qual filho deve viver, é uma coisa muito grave. Então, é uma coisa muito ampla, muito legal tudo isso que você está falando aí. Mas as questões psicológicas existem sim, e o trabalho que nós fazemos, muitas mães eu conheço, elas não assumem para você. Mas se elas forem dentro de um consultório psicológico, elas vão revelar sim as questões psicológicas e emocionais que elas enfrentam. Fernanda, com certeza. Para a tréplica. Eu preciso de mais tempo, mais uma vez, eu preciso de mais tempo. Um minuto. Não, eu não estou sendo feito pergunta para mim, vou protestar aqui. Um minuto para no meu papel de advogada. Mas a regra é clara, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Vai ser feito duas para você. Obrigada. Fica tranquilo. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para as questões coletivas, né, de uma maneira mais ampla e não só da nossa perspectiva pessoal, né? O que eu penso, o que eu sinto são questões relativas a mim. E nós estamos falando de um país com mais de 50 milhões de mulheres. Então, são mulheres de muitas formas, de muitos jeitos. E aí a lei precisa olhar para essas mulheres, né? Da mesma forma, não olhando para cada uma como se essa mulher todas nós tivéssemos que seguir a mesma regra. Então, acho que a gente precisa tratar a lei nesse sentido, de algo que é feito por coletivo, em cima de indicadores sociais, não de uma coisa da minha perspectiva pessoal, ou do grupo que eu convivo, ou do lugar de onde eu falo. Eu falo do meu lugar, mas tem muitas outras coisas colocadas, como tem muitas leis que não me afetam no meu lugar, nem me contemplam. 10 segundos. Mas eu acho que essa lei do aborto, Juliana, eu vejo você muito se referindo a você, lugar, e geralmente quando a gente discute isso, o outro lado sempre coloca as suas perspectivas pessoais. A gente precisa olhar para essa questão com mais profundidade e com indicadores sociais, né? Vamos agora com a doutora Juliane, né? Penteado Santana. Realmente, 2 perguntas agora para a senhora, porque realmente foram feitas 2 perguntas na sequência, né? Para Fernanda. A primeira é a seguinte: com a criminalização do aborto, as mulheres com mais condições financeiras vão para podem ir para clínicas privadas, onde tem um tratamento diferenciado. E as mulheres sem condições financeiras, mais pobres, não têm outra alternativa a não ser procurar lugares que muitas vezes não oferecem as mínimas condições necessárias. Isso já não seria uma coisa de descriminalização? É uma discriminação às avessas, né? Acaba que acontece, nós não negamos isso. É só um ponto, a Fernanda colocou ali, que eu estou vendo sobre o meu viés. Aparentemente, eu estou aqui muito bonitinha, de salto alto, vestida de advogada, porque essa é a minha profissão. Mas a minha convivência de final de semana é de periferia. Eu trabalho muito, muito com os grupos que eu trabalho, com periferia. E eu conheço a realidade da periferia. E eu conheço a realidade da periferia, da violência emocional, da violência sexual. Eu conheço todas essas experiências de outros. Eu não preciso ter vivido isso para eu ter empatia com o outro. E quando eu disse do acolhimento, é esse acolhimento que eu quero dizer que o Estado não oferece. É muito fácil eu pegar uma moça, uma mãe ou uma mulher decidida ou não, que está numa gravidez possivelmente indesejada a princípio, e levá-la num posto de saúde. O médico vai ser muito claro, falar: você quer abortar? Vai lá na psicóloga. A psicóloga vai fazer algumas sessões, a assistente social vai conversar com ela, falar: então tá, vai lá. Não vai haver, com todo respeito às profissionais, com todo respeito ao que o Fernando falou, não há uma profundidade sobre isso. Não há, Fernanda, não há. Não há, porque é a vivência que eu vejo lá. Só há quando existe alguém que não é do Estado, muitas vezes, e que vai chegar para essa mãe e vai falar: você precisa de quê? Eu vou fazer algumas visitas com você. Você precisa de enxoval? Você precisa de um carrinho? Nós podemos oferecer isso para você. Sua criança está precisando de fralda? O que mais que você precisa? Seu marido precisa de um emprego? Vamos lá, vamos ajudar você.
É isso que essa mãe quer. Ela nunca quis abortar. E se ela não tivesse tido essa interpelação, ela teria abortado esse filho. Estaria sofrendo as consequências, sim, emocionais e psicológicas. Porque a grande maioria das mulheres que vão para essas clínicas bonitas e bacanas, elas abortam, sim, mas elas não vão falar na sociedade, lá no barzinho, para as amigas, falar assim, graças a Deus eu me livrei. Elas vão falar isso. Elas não vão falar assim, eu estou sofrendo uma síndrome do pânico, eu estou tomando remédio para dormir, eu estou tendo que fazer algumas terapias. Se você for investigar pessoalmente a vida dessa pessoa, você vai encontrar isso. Você vai encontrar. E eu sei porque esse trabalho nós fazemos também com os psicólogos do nosso grupo. Nós temos um grupo multiprofissional, chama Sim a Vida. Esse grupo tem médicos, advogados, nós temos inclusive jornalistas, temos enfermeiros e temos psicólogos. E nós fazemos um trabalho bem abrangente nesse sentido. Por isso eu estou dizendo que 15 segundos. Antes disso, eu já faço um trabalho há 10 anos de periferia, mais de 10 anos com periferia, com crianças e mães e famílias. E não se trata de uma questão religiosa, não. Eu estou falando de lei, eu sou advogada. Eu não vou ser aqui leviana de ficar falando de religião. Em nenhum momento eu falei de religião aqui. Eu falei de legislação. 1 minuto para a réplica. Para a réplica, Fernanda. Então, a sua pergunta, inclusive, eu tinha falado sobre ela no meu comentário anterior, né? A questão desses apoios que alguns grupos dão, algumas mulheres, é um apoio de algum tempo, né? Um apoio, você tá ali, é a fralda, é o leite, é o não sei o quê, mas isso é um apoio que demanda muito poucos meses, né? E assim, eu compreendo totalmente, Juliana, mas a gente tem um debate no movimento feminista que é o seguinte, uma coisa é entender, a outra coisa é compreender, a outra coisa é viver, entende? Por isso eu, mulher branca, jamais vou poder falar por uma mulher negra. Porque eu jamais vou vivenciar um caso de racismo por ser branca. Então, eu, mulher de classe média, também não falo para uma mulher periférica. Porque ir na periferia, algumas vezes, como a gente também do movimento feminista faz, é uma coisa. Viver a periferia cotidianamente, todos os dias, é outra coisa. Então, assim, esse lugar de fala é muito importante. A gente podia, no próximo, trazer uma mulher da periferia para falar. 1 minuto para a tréplica, Juliana. Da minha visão, você está se contradizendo, porque se você fala que você não pode falar por outro, você também não pode falar por quem quer abortar ou não. Então, assim, a questão da empatia é exatamente você se colocar no lugar do outro, dentro daquilo que você se coloca como seus princípios. Você tem os seus princípios que eu respeito e você luta por eles. Eu tenho os meus e eu luto por eles. Né? Estou colocando dados e você coloca dados. A questão, só que o que nós discordamos não é uma opção. Não pode ser uma opção. Nós não podemos colocar a nossa sociedade mais doente do que ela já é. Nós temos uma Constituição Federal que pode muito bem ser aplicada se nós cobrarmos isso do Estado. Vamos dar as mãos, Fernanda. Vamos nos juntar e vamos cobrar do Estado, então, a real aplicação da Constituição no sentido de adequação das famílias, de ensino nas escolas. Tem que levar, sim, para os meninos. A gente faz um trabalho de palestra nas escolas falando sobre aborto para jovens, adolescentes. Vamos nos unir nisso. Vamos fazer palestra nas escolas. Doutora Juliane, uma mulher, ela não deveria gerar uma gravidez que não desejou? Se ela tomou todos os cuidados e usou os métodos contraceptivos, e aí ao se ver vítima do destino, ela tendo uma gravidez indesejada, ela não deveria poder interromper essa gravidez? Na minha opinião, não. Por conta de tudo que eu já disse agora, nós temos uma legislação e a partir do momento que a vida está já existente, ela tem a prerrogativa de nascer. Essa vida é uma vida que não pertence mais a ela. Ela simplesmente ela tem a posse dessa vida no seu útero. E somente ela pode fazer isso. Existem as possibilidades de adoção, né? Ela pode gestar, deixar nascer e adotar. Muitas desistem, porque o vínculo materno é algo inexplicável, né? Só quem vivenciou isso acho que pode entender com exatidão. Muitas desistem, algumas não desistem por total falta de condições realmente de criar aquele filho. Com muita dor elas entregam. Mas eu tenho fiel certeza de que o aborto vai trazer mais consequências. Muitas mães passam a vida inteira contando quantos anos meu filho teria se ele estivesse aqui comigo hoje.
Então, o fato de passar 9 meses e passar as dificuldades, sim, nós não estamos aqui subestimando essa dor, esse sofrimento. Eu não estou em nenhum momento dizendo, tenha o seu filho e vá com Deus e viva, se vire nos 30, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo isso que eu tenho completa certeza que se ela tiver esse filho, ela vai ser muito mais feliz do que se ela não der a oportunidade desse filho nascer. E eu apelo aqui à mãe, você que está ouvindo nesse momento, que não faça isso. Reflita, procure ajuda. Existem muitas instituições que podem te ajudar. Reflita, medite. Não precisa, se você não acredita em Deus, se você não precisa orar, mas medite. A meditação é um momento de reflexão interior. Então, repense muito nesse ato. Você está tirando o direito de um ser viver e ter as suas escolhas nessa vida. Não é por acaso que ele veio, não é por acaso que tudo está acontecendo. Então, eu não estou, mais uma vez eu digo, não estou aqui tirando e subestimando toda a dificuldade que é ter um filho. Assim como a Renata, eu também tive uma filha que eu criei praticamente sozinha, na questão principalmente financeira. Mas eu vejo as dificuldades alheias e eu posso ter empatia na dor alheia. O fato de ela ter uma gravidez indesejada, isso aí, com os 9 meses, isso se dilui sim. E depois ela vai ter esse filho, ela vai ser muito feliz e quem sabe é esse filho que vai ajudá-la no futuro. Quantas histórias vocês já devem ter ouvido de pessoas que se colocaram na mídia dizendo, a minha mãe não me abortou, eu tinha uma deficiência, o médico falou que eu poderia nascer deficiente, mas eu nasci e estou aqui. Então, será que nós temos realmente esse direito de sermos Deus e de decidir quem ou não deve viver? Isso é uma coisa que nós devemos refletir com muita 1 minuto para a réplica, Fernanda. Queria lembrar Nietzsche dizer que Deus está morto, né? Quer dizer, assim, tem um monte de gente que não acredita em Deus. E acho muito ruim essa sua fala, Juliane, porque ela violenta de novo a mulher que está passando por esse momento sozinha, entende? Você está jogando de novo nas costas dela uma decisão muito difícil de ser tomada. Esse tipo de fala, ele mexe muito com o emocional de uma mulher, porque você está dizendo para ela, de novo, ter decidido não matar alguém, né? De novo não tenho esse homem na história, de novo não tenho o Estado comprometido, de novo ela sozinha, com toda essa culpa, né, que a sociedade inteira já nos joga desde que a gente nasce, que a gente é mulher, sobre vários aspectos. Aí quando chega na questão da maternidade é 30 vezes pior. Né? Agora você se imagina, eu fiquei aqui me imaginando sendo uma mulher que estou num momento difícil desse, ou que acabei de abortar ouvindo a sua fala. Isso, para mim, assim, nesse lugar foi uma violência muito grande. Acho que esse tipo de abordagem que vocês fazem, vocês tinham que rever, porque ela é muito, muito agressiva com quem já fez e com quem não fez. Juliane, 1 minuto para a tréplica. Com relação às mulheres que já fizeram aborto, se estiverem me ouvindo, também procure ajuda. O que já foi feito, foi feito. Tem aquela música do Renato Russo, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Então, você que já fez isso, procure uma ajuda. Procure uma psicóloga, procure alguém que você possa conversar. Você pode também reverter isso. Esse sentimento que você pode trazer de culpa. Eu não estou sendo agressiva não, Fernanda. Não estou sendo agressiva. Quem me conhece sabe que esse não é um perfil meu. Eu sou agressiva na minha profissão, né? Mas no contato com as pessoas, não. Eu quis ser enfática. Eu quis aproveitar o meu tempo e falar para essas mãezinhas que estão me ouvindo. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo, com plena convicção. Eu não falaria com convicção se eu não estivesse. Bem, nós estamos aqui hoje discutindo, né, o tema dessa discussão é o aborto. Eu vou a um breve intervalo comercial e já retornamos aqui com Tribuna Livre. Estamos apresentando Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Você sabia que tem um profissional que vai até você e está sempre pronto para lhe atender na hora de fazer o emplacamento, a transferência, alienação, desalienação ou regularizar a documentação de seu veículo? Esse é o despachante. Com ele você tem a confiança e a tranquilidade de parcelar o documento em até 12 vezes. Procure um despachante credenciado. Com ele, o documento está na mão. Apoio Sindicato e CAEDD-MS.
Mês dos Pais é na Microarte. Preços melhores e mais fortes que super-heróis. Poltronas, notebooks, tablets, climatizadores e muito mais. Pendrive 16 GB Multilaser R$ 22,90. Climatizador 3 em 1 Ventisol apenas R$ 345 ou 3 vezes de R$ 115. Na Microarte garantimos o menor preço nos melhores produtos. Cobrimos ofertas anunciadas mediante comprovação. Microarte. Aqui seu escritório é mais completo. Rua 14 de Julho, 1145. 3029 5000. Capital 95. Você ouve, você assiste pelos nossos canais Facebook e YouTube. Se você está precisando fazer vistoria para transferência, segunda via, alienação ou desalienação, não perca tempo. Procure a Focar, empresa habilitada pelo Detran e que apresenta um novo conceito de conforto, rapidez e segurança, com fácil acesso e amplo espaço. Vistoria cautelar também é na Focar, Avenida Costa e Silva, 540, em frente ao Terminal Morenão. Fone 3253-5404. Atendimento de segunda a sábado. Focar, você e seu veículo em primeiro lugar. Valeu a pena esperar! A Percal Chevrolet reabre suas portas com as melhores oportunidades do ano para comprar seu carro novo. Novo Onix completo com entrada reduzida de R$ 12.900 ou mensais de R$ 699 com a primeira parcela só para dezembro. Novo Cruze com taxa zero em 30 meses. Pegamos seu usado pelo preço tabela FIP. Confira condições. Percal Chevrolet é Nazarã. 3348-1100. Acesse percalchevrolet.com.br. Voltamos a apresentar Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Para você que está ligado conosco, nosso muito obrigado. Nós estamos discutindo hoje no quadro Cospe Fogo a descriminalização do aborto com a Fernanda Teixeira e também a Juliane Penteado. E agora uma vai fazer uma pergunta à outra, tendo 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. A primeira pergunta será feita pela doutora Juliane Penteado, a Fernanda Teixeira. Doutora Juliane. Fernanda, eu queria saber o que tipo de trabalho vocês fazem. Eu já vi você 2 vezes em debates, né, da sua fala. Eu queria saber que tipo de trabalho vocês fazem com as mulheres que já abortaram. Vocês fazem alguma ajuda de pós esse trabalho de conversa? Existe algum trabalho psicológico que vocês fazem com elas? Qual é o trabalho que vocês fazem de orientação? Eu gostaria de saber um pouco mais do seu trabalho. 2 minutos para a resposta. Eu sou militante da Marcha Mundial de Mulheres, nem estou representando o movimento aqui hoje, mas é o movimento feminista que eu mais atuo. Nós não trabalhamos só com aborto, é diferente um pouco da ação de vocês, né? Nós trabalhamos com a pauta das políticas públicas para as mulheres. Então, nós tratamos da violência, do espaço de mulher no poder, nós tratamos das violências sexuais. Então, é o âmbito da política pública para a mulher como um todo. A gente até gostaria que vocês chamassem a gente para falar de outras coisas mais que não só de aborto. Mas, então, nós temos um trabalho na periferia, com grupos de mulheres, nós fazemos palestras. Nós não fazemos muito esse estilo palestra, porque o nosso movimento é um movimento horizontal, então ele não lida muito com essa coisa hierárquica de que um fala. Então, a gente faz rodas de conversa, né? A gente escuta muito as mulheres. A gente tem atuação junto aos órgãos públicos de fiscalização, então nós temos muita atuação dentro da rede de atendimento à mulher, na questão da Lei Maria da Penha, também na rede de saúde, né? Então a gente lida muito com as denúncias. Então nós somos um movimento social, nós não somos uma ONG, nós não somos um espaço de fazer caridade nem solidariedade. Nós empoderamos mulheres, fazemos formação com as mulheres, acompanhamos essas mulheres, cobramos o Estado e as organizações que são responsáveis. Nós hoje estamos ajudando a organizar o ato que vai ter sobre o feminicídio da Maiara, né, o que vai ter hoje. Então, assim, nós atuamos em toda essa gama de política pública para a mulher. E também na questão do aborto. Nós não temos um trabalho específico de atendimento às mulheres, a gente encaminha para os órgãos, a gente acolhe quando a denúncia chega a gente, né? Tanto a mulher que sofre violência quanto a mulher de todos os tipos de violência, né? Nós acompanhamos muito as mulheres que foram envolvidas no caso da Neide, né? 15 segundos. Então, nós acompanhamos essas mulheres, nós tivemos companheiras que foram ameaçadas de morte, que precisaram ser mudadas de estado diante desse caso. Então, ser contra um aborto é uma decisão muito perigosa. Tão quanto ser a favor dele, né? Da legalização dele. É tão perigoso quanto fazê-lo, muitas vezes. 1 minuto para a réplica, doutora Juliana. Com relação eu vejo assim, com todo respeito, então eu acho que falta um pouco
poderiam incluir uma sugestão no trabalho de vocês, esse acolhimento pós, então, o aborto. Então, já que chega tanta mulher para vocês que fez o aborto, eu recomendaria uma sugestão pessoal, que vocês abrissem um campo na área psicológica para o atendimento a elas. Vocês vão se deparar com uma realidade bem impressionante, porque elas vão trazer algumas questões aí de uma culpa, assim, que não está exacerbada e não está nítida. Então, é uma sugestão que eu coloco para o grupo de vocês. No tocante ao aborto, que é o tema que nós estamos falando hoje. Fica a minha dica, né? Só para enriquecer aí o trabalho de vocês. Fernanda, sua pergunta para a doutora Juliane Penteado. Doutora Juliane, eu queria saber como que vocês lidam, assim, porque 88% das mulheres que abortam, elas têm uma religião, né? A maioria delas cristãs. E a grande maioria também é casada e já teve filho, tem um filho ou mais, né? Então, como que vocês lidam? Porque, assim, a gente sabe que na Igreja Católica tem o Católicas pelo Direito de Decidir, né? Que é um grupo de mulheres católicas que lutam pelo direito da mulher abortar, né? E, inclusive, o próprio Papa, né? Já perdoou muito por intervenção delas mulheres que abortaram, né? Então, eu queria saber como que vocês lidam com o fato de que, mesmo fazendo toda essa campanha, as mulheres ligadas a vocês abortam, né? Porque os dados do SUS estão aí. Né? Vocês têm toda essa coisa para as outras mulheres, para os outros espaços, mas dentro do próprio espaço de atuação de vocês, o índice de aborto é muito alto. Então, como que vocês lidam com isso, com essas mulheres que estão em volta de vocês, apesar de ouvir todas essas informações, continuam fazendo abortos inseguros e ilegais? Olha, 2 minutos. Com relação à religião, o que eu gosto de colocar é o seguinte: o fato de uma pessoa se denominar de tal ou tal religião não significa nada, né? Muitas vezes uma pessoa se denomina tal ou tal religião, mas ela só tem aquilo por uma convenção social, porque a religiosidade, ela é muito maior do que ter a religião. Ter uma religiosidade, ela tem mais relação com a espiritualidade. O próprio o Cortella fala muito sobre isso. A religiosidade, ela é uma coisa muito pessoal e ela está ligada muito a princípios éticos, morais, sim. Né? Eu estava dizendo ali na fora que o nosso Novo Testamento, ele é um código de conduta ética. Hoje, muitos filósofos estudam Jesus como ética, como filosofia. Mas tem religiões que nem creem em Jesus, uma que creem em Deus ou não. Não é esse o ponto. O ponto é que nós precisamos entender que, às vezes, a pessoa que tem uma religião, ela está numa situação de desespero. E ela, no momento de tomar atitudes, ela quer resolver aquele problema. Como você mesma colocou, ela precisa resolver aquele problema. E muitas vezes ela não recebe o amparo onde ela deveria receber o amparo. Ou ela vai na instituição, não tem medo de falar na instituição religiosa, porque ela acha que ela vai ser julgada, né? E todo mundo vai falar, não faça o aborto, claro, porque lá na igreja ninguém vai assimilar. Não vai falar, às vezes, nem para a família, né? Às vezes, nem para o marido elas contam que estão grávidas. Como você disse, algumas são casadas, elas nem contam para o marido. Então, quando elas chegam, às vezes, até nós, é nessa situação. Então, nós fazemos todo esse trabalho de acolhimento real. É uma ajuda real que nós oferecemos, porque elas são vítimas. Quando você me disse, me alegou que eu estava sendo agressiva, eu vou colocar aqui. Essas mulheres são vítimas. Em nenhum momento nós a culpamos e julgamos essas mulheres. Eu sei que essas mulheres são as maiores vítimas de si mesmas e da sociedade que nós estamos vivendo. Fernando, 1 minuto para a réplica. Eu acho que eu queria deixar uma sugestão aí para vocês também, nesse aspecto de grupo, assim, de estar mais atuante com a gente em outras áreas, né, que tratam da vida da mulher, né? A gente sabe que essa questão do aborto toca muito, mobiliza muito, né? Há todo um grupo que defende uma vida que está dentro da barriga da mulher, mas muita gente que defende essa vida, esses mesmos grupos pró-vida, Sim a Vida, são grupos que são a favor da redução da maioridade penal, são grupos, muitas vezes, talvez o seu não, né? Mas se a gente for olhar os grupos, a gente vê que muitos têm a mesma opinião aqui. Ela fica me interrompendo, eu não consigo. Não, pode terminar. Então, assim,
a vida, ela não pode ser só a vida enquanto está dentro da nossa barriga. Não pode ser só quando se trata do controle do meu corpo. E a gente não vê esses mesmos movimentos em defesa da vida em outros espaços, como na questão do feminicídio, como na questão dos extermínios das crianças em situação de rua. Então, acho que a vida, ela é longa, né? Infelizmente, o tempo foi esgotado e nós passamos 5 minutos. Quero agradecer, eu acho que foi... esse assunto ajudou você que está do outro lado. Acho que provocar mais reflexão. Exato, mais reflexão. Muito importante. Quem sabe a gente volte aí numa outra oportunidade a falar mais a respeito. Agradecer a Fernanda Teixeira, ela que é a favor da descriminalização do aborto, a doutora Juliane Penteado contra, mas o mais importante é você do outro lado. Nosso muito obrigado às duas. Não posso nem abrir espaço para que elas possam agradecer, porque nós passamos já 6 minutos e o Pedrinho Espina está me olhando. Então vamos embora, Carmen Cestar. Muito obrigado às duas. Segunda-feira, estamos de volta, se Deus quiser. Obrigado às duas pela participação. Até segunda, ótimo final de semana. Sérgio Cruz. Tchau, Pica-Pau. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você ouviu na Capital FM, programa Tribuna Livre.